Sejam bem-vindos a mais um episódio do EngeTalk, o podcast que veio para desmistificar a engenharia e provar que ela está presente no nosso dia a dia a todo tempo. Bom, gente, no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Vamos saber sobre a nova NR1, que é o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, e o GRO, o Gerenciamento de Risco Ocupacional. Para falar sobre esse tema, nós convidamos hoje aqui o Gedeon Medeiros, ele que é engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro de produção, técnico em segurança do trabalho e mestrando em higiene ocupacional. Também é professor, diretor técnico da Caso Consultoria Ocupacional. Obrigada pela presença, seja bem-vindo, Gedeon. Obrigado, eu que agradeço o convite, Fernanda, Tiago, o INEA, o CREA. É um prazer participar aqui com vocês e principalmente compartilhar um pouco de conhecimento. Isso aí, para a gente conhecer mais sobre esse assunto, ao meu lado aqui, fazendo presente mais uma vez, nós temos o Tiago que é o inspetor do CREA e vice-presidente do INEA, mais uma vez vai me ajudar aqui a entender melhor essa ala da engenharia, que para mim é uma área desconhecida. Então, eu conto com o Tiago para me ajudar aqui a desmistificar, a entender, compreender nessa área aí, que eu acho um pouquinho mais complexa. Deixa comigo, e nesse caso eu vou aprender bastante, o professor está aqui para poder ajudar, então eu vou aprender junto com a turma aqui, porque é um assunto realmente muito interessante e relevante para o cotidiano das pessoas. É mostrar o que é engenharia no dia a dia, né? As pessoas acham que não tem engenharia, mas tem engenharia aí também, né? E Exato. Agora a gente está falando da área do trabalho, né? A área da segurança do trabalho, que, afinal de contas, o que é a NR1, a nova NR1, Gideon? A NR1 é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego. Ela foi criada em 1978. E até esse ano ela teve um período de histórico de renovação, né? Teve 12 renovações, e quando a gente fala nessa nova NR1, é importante a gente falar por que nova, né? Porque em 2020 ela teve uma alteração de todo o contexto daquilo que conhecíamos até aquele presente momento. Então, até 2020, se nós olharmos esse histórico de renovação, nós vemos que de 83 até 2020, ela teve 6 históricos de renovações. E de 2020 até o ano de 2024, ela teve mais 6. Porque ela teve esse aperfeiçoamento, principalmente ligado àquilo que é GRO e PGR, que a gente vai falar um pouco aqui hoje. Então essas foram as principais mudanças dela. Qual que é, a NR1, qual que é o título dela? O que é plano de gerenciamento? Disposições gerais. Disposições gerais. Eu gosto de falar que a NR1 ela é a coluna vertebral de todas as NRs, né? Ela ramifica para todas as outras 38 NRs. Se a gente for olhar essas 38, elas podem ser divididas em 3 partes, né? Ela é dividida por setor, de forma específica e também de formas gerais, que vai aplicar a todo tipo de segmento. Legal. Afinal de contas, qual que é a diferença entre o PGR e o GRO? Bom, PGR e GRO, eles têm o mesmo sentido, mas quando nós falamos de GRO e PGR, nós vemos que GRO ele é a visão macro de prevenção. Então, o GRO, ele direciona, ele traz as diretrizes com relação à política de prevenção dentro da empresa. Então, o que é a base dele? Ele traz como base identificar, avaliar e controlar. Então, ele determina a política dentro de todas as outras 38 NRs de acordo com o tipo de segmento. O PGR, ele é a ponta final do GRO, porque se eu elaborei, criei políticas, identifiquei, avaliei e tracei qual a metodologia de controle, agora eu preciso documentar isso. Então, essa documentação ela vem através do PGR, que traz como 2 princípios básicos exigidos pela própria NR1, que é inventário de risco e plano de ação. Entendi. Toda empresa que tenha tem algum limite, número de funcionários, para poder, é obrigado a ter esse documento, e esse documento é apresentado para alguém, ou ele fica arquivado na empresa? Não. Toda empresa, primeiramente, respondendo a sua primeira pergunta, toda empresa ela é obrigada a realizar esse PGR, ter o GRO
Independente do tamanho dela. Independente do tamanho dela. Uhum. A única forma de não cumprir isso é se ela não tem risco. Se ela não tiver risco, ela não tem obrigatoriedade de fazer. Aí, para isso, o governo criou uma outra metodologia, que chama a DIR, a Declaração de Inexistência de Risco. Uhum. Então, ela vai declarar isso para o governo. Não tem risco na minha empresa. Existe risco ocupacional na minha empresa. E o que seria esse risco, para a gente entender melhor? O risco é aquilo que tem potencial de trazer dano à saúde do trabalhador. Existe alguma empresa que não tem risco? Porque ficar sentado... porque, de certa forma, todo mundo está... Sim. Né? Exato. Você consegue exemplificar alguma que não tem risco? Na verdade, eu posso exemplificar um tipo de atividade. Tem atividades que todas existem risco, mas ela não tem um potencial, que é um pouco também daquilo que a gente vai falar aqui hoje, de trazer grandes danos à saúde do trabalhador. Uhum. Né? E o PGR ele traz exatamente esse sentido. O quanto esse risco ele pode prejudicar esse trabalhador dentro do seu ambiente de trabalho. E esse risco ele tanto pode ser algo físico, né? Algum acidente, alguma coisa assim, como pode ser também alguma doença? Sim. Na verdade, o risco ele gera doença. Né? Uhum. Se a gente pega as 4 categorias de risco hoje, nós temos risco físico, químico, biológico e ergonômico. Uhum. Se divide em 5. O risco de acidente é aquilo que traz algum tipo de lesão imediata. Sim. Né? Mas essas quatro categorias elas vão adoecer o trabalhador. Verdade. Então é o resultado da exposição ao risco. Entendi. É o efeito, né? É causa e efeito. Exato. Entendi. Bom, mas aí você estava explicando, a gente te cortou, né? Que você tinha perguntado para ele se qualquer empresa precisa deve fazer e se precisa ser arquivado. E se precisa ou ser arquivado, apresentado em algum lugar. Bom, arquivado não. Uhum. Essa nova metodologia da NR1, ela traz esse conceito de ação contínua. Perfeito. Não existe mais. Antigamente nós tínhamos um documento que chamava PPRA. Uhum. O PPRA ele era arquivado. As empresas cumpriam isso, elas contratavam um profissional, uma empresa especializada. Só com burocracia. Ou seja, eu cumpri, eu tenho um documento. Você tem seu PPRA, eu tenho ele aqui, eu vou entregar ele para um fiscal, vou ter ele dentro da minha empresa, então eu tenho ele ali, arquivado. Ou seja, levantei risco, identifiquei, mas engavetei. Uhum. Né? O PGR já traz um sentido diferente. Quando nós pegamos esse sentido de inventário de risco, inventariar, que é levantar a fundo todos os riscos e criar um plano de ação, eu preciso criar metodologias para tentar eliminar ou diminuir a intensidade desse risco dentro do ambiente de trabalho. Entendi. E como é que é esse plano de ação? O plano de ação ele é de acordo com o inventário de risco. E o que é o plano de ação? Eu vou falar um pouco dos dois aqui bem brevemente. O inventário de risco é um profissional, né, dentro daquilo que é a política de segurança da empresa, que está dentro do GRO, ele vai na empresa e ele vai fazer a identificação dos riscos existentes naquele processo de trabalho. Então, ele vai levantar a fundo todo o risco que pode trazer algum prejuízo para a saúde do trabalhador. Só que tem alguns riscos, vou citar como exemplo aqui o ruído. Nós sabemos que um ambiente ele pode ter barulho, mas o quanto que isso pode prejudicar a saúde do trabalhador? Para isso eu preciso de quê? Eu preciso de uma avaliação. Então, por isso que é identificar e avaliar. Então, eu vou avaliar, eu vou mensurar a quantidade em decibéis que existe. Eu sei que o ambiente é barulhento ou ruidoso, né? Mas quanto? Mas quanto? Então, eu avaliei. E a própria ANR, que é a NR15, ela determina limite de tolerância para alguns agentes. O ruído, por exemplo, uma jornada de 8 horas, um trabalhador ele pode estar exposto até 85 decibéis sem proteção. Passou disso, tem proteção individual ou coletiva. Isso, eu tenho que criar medidas, né? Se eu fiz essa mensuração dentro do ambiente de trabalho, encontrei que esse ruído ele está acima de 85, isso nós estamos falando de uma jornada de 8 horas. E o anexo 2 da NR15, ele vai crescendo de acordo com o nível de decibéis, com o tempo de exposição. Eu preciso proteger o trabalhador. Então, eu tenho que avaliar, pegar um equipamento específico, que vai trazer essas informações e, através disso, eu vou criar uma política de prevenção que vai estar dentro do plano de ação. Quando que eu preciso estabelecer uma medida de prevenção? E qual é a medida?
Isso vai estar dentro do plano de ação. E aí essa é uma das principais diferenças do PGR com o PPRA. Por quê? O PPRA eu identificava. Olha, o ambiente tem 87 decibéis. Mas não tinha um plano de ação. Não, eu identifiquei. Tem 87 decibéis, ele está aqui, né? Olha, fornece um protetor aí que você vai resolver. Não, o PGR, ele já tem uma medida que você tem que cumprir de forma hierárquica. Primeiramente, você precisa proteger todos que podem estar expostos, ou seja, é a medida de proteção coletiva. Depois disso, a medida administrativa ou de organização do trabalho. E em terceiro, o trabalhador. Cara, me perdoa insistir na pergunta assim, de quem não conhece a área, tá? É necessário apresentar esse documento tudo bem que ele não é arquivado, tá certo, o termo correto não é arquivar ele, né, se ele fica só nas dependências da empresa, né, dentro do treinamento do pessoal e tal, ou se você pega esse documento e fala assim, ó, o Ministério do Trabalho, o meu documento é esse, ou é a responsabilidade técnica do engenheiro tão somente que resolve o problema burocrático de resolver. Estou aqui pensando como se fosse uma empresa. Tá? Sim. Tiago está aqui, eu tenho uma empresa lá e aí eu faço esses documentos. Eu tenho esses documentos lá, o PGR e o GRO. Sim. Eu tenho esses documentos lá. Beleza, mas alguém vai passar no crivo de algum órgão público? Sim. Do Ministério do Trabalho? O Ministério do Trabalho ele vai fiscalizar esse documento. Quando solicitado, e agora nós temos o domicílio eletrônico, né? Agora a gente está evoluindo aí na área da IA, né? Da inteligência artificial. E hoje as empresas estão sendo fiscalizadas virtualmente. É mesmo? Chega lá e perguntou... Mas pode solicitar de forma virtual. Hoje todo mundo tem que ter o domicílio eletrônico. Ele pode solicitar ou o fiscal pode ir na sua empresa. Entendi. Mas no ato da fiscalização, que pode ser qualquer hora. Exatamente, e eu sei que no ato da fiscalização. O Bambu geme independente de quem quer que seja, o Ministério do Trabalho chega e faz. E ótimo que faz, e nós temos muito menos do que a gente precisava fazer de fiscalização. Que é interessante quando vem, que é questão de segurança mesmo. Eu falo isso com os próprios fiscais, sabe? O que faz a segurança do trabalho caminhar no Brasil é fiscalização. Lamentavelmente, né? Às vezes o grande problema, não é o nosso foco aqui, né? É a metodologia de fiscalizar. Mas a fiscalização deveria ser mais intensa. Sim. Porque isso é segurança para o trabalhador. Na construção civil, inclusive, tem muitos danos perigosos, inclusive fatal, né? Por falta de gerenciamento, de acompanhamento. Acontece bastante. Bom, acontece no Brasil inteiro. Em Caratinga, acho que a gente teve alguns casos de óbito e tal, mas sim, foram pontuais, né? Mas é interessante, é importante ter esse trabalho, sim. E é legal que com a implementação da PGR, isso também melhora a qualidade de vida, né? Segurança do próprio trabalhador. Então, isso traz tanto para a empresa um parâmetro para ela estar ali enquadrada dentro de uma norma, dentro de uma regra, e ela vai estar ali de uma forma resguardada, quanto o trabalhador também vai estar resguardado. Isso faz toda a diferença na empresa. Exato. A gente está falando com relação ao PGR, a NR1 ela teve 2 alterações muito importantes nesse ano. A primeira alteração foi em março. Ela trouxe no seu texto o direito de recusa. Se o trabalhador ele se sentir que aquela atividade, aquele risco, ele pode prejudicar, ele não se sente seguro o suficiente para realizar aquela atividade, ele tem o direito de recusar ela. Então, isso foi isso sempre existiu, mas agora é legislação, né? Agora está escrito. Se ele tiver esse direito de recusá-la, no caso, ele vai para um outro setor ou ele perde aquele emprego? Não, hoje o empregador, ele só isso também está dentro da NR1, ele só pode retornar às atividades dele se as correções forem aplicadas. Entendi. Então, isso é um direito dele. Você pega um operador de betoneira, chega lá, ele olha a betoneira e fala assim, cara, isso aqui não está certo não. Ele se recusa. Sim. E ele só vai voltar a operar a betoneira quando ele aceitar fazer o serviço. Sim. E ele não pode ser demitido por conta disso. Não pode. E a legislação também traz esse respaldo, que o empregador ele não pode exigir que ele retorne e nem demiti-lo por causa disso. Né? É um direito dele. Entendi. E agora uma outra novidade, né, que entrou agora em agosto, está recente, que vai entrar em vigor
tem esse prazo ainda agora, dia 29 de maio de 2025, que é o risco psicossocial. Pouco se falado, né? Sim. Mas aquela pergunta que eu fiz, né? Às vezes não é só um risco físico, às vezes uma outra situação que pode te colocar né, em risco, Sim. no caso psicossocial. Exato. E o psicossocial hoje é dos temas, né? Muito falado, né? Hoje você pega o índice de afastamento por depressão, né? Burnout. E outras, né? É altíssimo, né? É o que nós estamos evoluindo. O trabalho vai evoluindo, nós também evoluímos com relação a risco. Como é que você mensura isso? Porque o decibéis lá, você vai lá, o ruído, né? Você mede e fala assim, tá bom, o risco é esse. Agora, e aí, como é que mensura isso? Você vai lá e olha o gerente e fala assim, cara, esse cara pega pesado. Então, esse é o risco de burnout pros... Como é que mensura? A política, né? A política, não só de segurança, mas a política que a empresa adota de cultura, processo, de cultura. A cultura da empresa. Assim, a gente precisa, quando a gente olha essa questão cultural com relação a gerenciamento, a gente pega o próprio nome PGR aí, é programa de gerenciamento, já não é mais um programa de prevenção, né? E até dentro disso, eu vou voltar nessa resposta dessa pergunta, a própria legislação tem alterado um pouco o contexto daquilo que é a nomenclatura dela. Né? Eu não gosto de falar somente contexto, mas ela pega... Antes, ela tinha aplicação de estabelecimento, agora é organização. Né? Então, ela sai de local físico, porque a organização ela depende de alguns elementos para funcionar. Ela não é um local físico somente, não é aquela empresa somente. Né? E da mesma forma o processo de gestão. São duas nomenclaturas que eu vejo com essas alterações de 2020 para cá, é muito importante, porque, primeiramente, para uma empresa ser sustentável e funcionar, precisa ter gestão. E segundo, ela precisa de organização. Ela não funciona sozinha, ela depende de pessoas, ela depende de uma administração, ela depende de um financeiro e dos processos bem amarrados, né, para ela tá funcionando. Aí voltando com relação a essa questão do risco psicossocial, como que eu vou mensurar isso? Você vê como que a empresa está administrando os seus próprios colaboradores. Você sente dentro da política, nas entrevistas, como que, se ele sente agradável ou não ao realizar aquela atividade, como que é o processo de trabalho dele. Agora sim, me deu um estalo aqui no quanto é importante o trabalho nessa questão psicossocial. Porque é o seguinte, uma coisa é eu virar pro funcionário, pro patrão, pro chefe, e dizer, olha, o seu funcionário tem que usar um protetor auricular. Outra coisa é eu virar para ele e falar assim, olha, para você gerenciar a produção do seu pessoal, você não pode ser grosso, estúpido do jeito que você é. Exatamente. É diferente, você muda a vida de todos os funcionários por causa de um gerente desse, sabe? Isso é muito importante porque, bom, você falou que pouco tem se falado, mas acho que foi uma pressão social, né? Tem acontecido muito problema psicossocial e isso fez com que a legislação se adaptasse ao que precisava realmente ser feito, né? Que é essa questão. Agora, você tem essa abertura com o pessoal de dizer, olha, não só, estou falando de chefe, pode ser o empresário, o dono da empresa, pode ser um gerente, pode ser um gerente. Tem essa abertura de conversar com o pessoal e tem acontecido isso? Olha, vou pegar no nosso âmbito regional. Sim. Né? Tem uma empresa aqui em Caratinga, eu não vou citar o nome, mas tem uma empresa que ela criou a linha ética. E foi fantástico. No início, que esse empresário criou essa linha ética, ele recebeu muitas críticas de colegas de trabalho, né? De empresários. Você está ficando doido de fazer uma coisa dessa na sua empresa, você não vai ver o que você vai arrumar. E aí, dentro disso, ele persistiu, né? Porque está dentro também de uma das atribuições da CIPA, está dentro da NR5, que é assédio moral e sexual. Ele criou e, assim, ele resolveu grande parte dos problemas dele. Como é que funcionava essa linha ética? Ele criou... Como é que é isso? Ele escolheu pessoas que têm respeito dentro do estabelecimento, dentro da própria organização, né? E que tem um perfil já de administrador e tem bom senso nas tomadas de decisões. E essas pessoas comporam um grupo com o respaldo jurídico, né, da empresa.
e através daí eles recebem as denúncias. Foram criados canais de comunicação. Canal aberto para poder E eles denunciar. recebem e ali eles tratam. Caso a caso. A título de exemplo, nessa empresa foi desligado o gerente por assédio moral. É porque o gerente normalmente ele é avaliado pelo resultado, pelo lucro que ele traz para a empresa. E esse tipo de atitude é muito louvável. Exato. Porque isso é interessante. E é, inclusive, né, para poder proteger em relação a esses problemas psicossociais aí que... E esse gerente dava resultados. Ah, sim, eu é imagino Resultados, sim. né? Ele dava resultado, Você mas vê quando a gente que- chegou com a carta assim para o empresário, olha, É. já você precisa tomar uma decisão. A nossa decisão aqui Interessante. Foi é essa. Aí falou, olha, eu não posso voltar atrás. A decisão é essa, daqui para frente Pô, que ele legal. não pertence mais à organização. Que legal. Muito bom. Algumas empresas criam também, tipo um código interno, né, de conduta. Sim. Código de conduta, manual de conduta da empresa. Existe isso ainda? Isso está sendo usado ainda hoje? Existe. Hoje ela tem evoluído grande parte disso, né, para essa questão ética, né? Sim. Então, assim, hoje toda empresa, quando a gente pega dentro da própria legislação, ela tem a obrigação de ter um canal de comunicação direto dos colaboradores para trazer essas denúncias, né? A gente tem visto hoje muito nas mídias aí, recentemente essa própria CBF passou por isso, né? Foi. Então, assim, antigamente a gente vem de uma cultura, né, lá de trás, né, portuguesa, que as coisas eram impostas e isso foi quebrando ao longo do tempo e a gente tem evoluído já nesse século, né? Muito bom. Machismo também, né? Tem muita assédio. O feminismo veio para poder mostrar um pouco isso também, né? As mulheres começaram a ter mais espaço, começaram a poder falar e receber esses assédios assim, isso acontecia. Eu mando, você obedece, pronto. Isso caiu por terra. Hoje em dia deve ter muita empresa que ainda faz isso, mas a gente vê que o resultado das empresas que não fazem, né, que trabalham, é diferente. Inclusive o seguinte, quando diz que motivação não é só salário, é porque não é só salário mesmo. Tem ambientes que a pessoa gosta de estar trabalhando lá, gosta de trabalhar independente do valor. É lógico, né, todo mundo precisa sobreviver, mas isso é interessante a gente tocar nesse assunto. Eu fico muito feliz porque lá na empresa, né, eu sou inspetor do CREA, sou vice-presidente do INEA, mas eu tenho uma empresa de engenharia, a gente elabora projeto e tal, e a gente preza muito, nosso valor assim, muito forte é essa questão da relação com os colegas e tal, a gente tem uma relação muito franca, bem, fala que parece clichê, né, fala, a gente se trata como uma família, não, e lá é diferenciado mesmo, e a gente tem isso como uma cultura nossa, bem interessante. Não, e assim, para você ter um bom resultado, vamos dizer assim, dentro de uma empresa, na implantação aí do PGR, do GRO, é preciso que as lideranças aceitem também, fala a verdade. Sim. As lideranças, os colaboradores, é preciso que todos aceitem, abracem ali também, né? Para que vocês tenham um bom resultado, Sim. um resultado mais efetivo. Ela traz como obrigação, né? Diferente do que era o PPRA. Hoje, quando você cria esse PGR, você criou sua política através do GRO, as diretrizes, e você documentou isso, hoje você tem por obrigação informar isso aos trabalhadores, principalmente as lideranças, né? Você precisa capacitar eles com relação a esses riscos dentro do ambiente de trabalho, né? Hoje, se nós olharmos, existe uma dificuldade muito grande na contratação de mão de obra, em todos os âmbitos, seja gerencial, seja mão de obra braçal, operacional, né? Tudo. Hoje existe uma dificuldade. Então, essa mudança também, ela traz com que a empresa faça investimentos no seu funcionário, né? A gente precisa manter ele saudável. Um afastamento, hoje esse índice de absenteísmo prejudica muito a empresa, seu sistema produtivo e a própria rotatividade. Isso traz custos altos para a empresa. Traz custos altos, verdade. E vocês têm essa dificuldade de conscientizar principalmente as lideranças? Olha, em parte sim. Em parte porque grande parte das lideranças são um pouco mais antigas, né? Essa mudança de cultura é complicado de implementar. Essa mudança, eu confesso que de 2020 para cá, até para a gente foi difícil, porque
ela traz um novo sentido sobre risco e perigo. Antes a gente estava acostumado a falar só risco, não. Agora ela traz uma definição que o que é risco, o que é perigo. Uma coisa é existir o risco dentro do ambiente de trabalho, outra coisa é você se expor a ele, né? Utiliza, por exemplo, com relação a essa probabilidade e severidade, o risco é aquilo que tem potencial de causar danos, mas o perigo é quando você se expõe a ele. Por exemplo, você está numa praia, você sabe que ali tem tubarão, mas você está na areia, qual que é o risco disso? Zero, mas você vai ter essa exposição quando você entrar na água, e aí sim você vai correr o risco de sofrer o dano disso aí, né? Entendi. Aí tem essa diferença, né? E aí você tem que mensurar isso para você traçar a sua metodologia de prevenção, que é probabilidade e severidade, é essa combinação. O quanto que isso pode trazer de danos para a saúde do trabalhador. Entendi. Né? Quais são as etapas da criação, da elaboração de um PGR eficaz? As etapas, ela parte do princípio de identificar, avaliar e controlar. Quando eu faço identificação e avaliação, essa identificação e avaliação, ela entra no inventário de risco. Então, o PGR ele tem duas etapas primordiais, que é inventário de risco e plano de ação. Identifiquei, avaliei, entra no inventário de risco. Quando eu vou partir para a parte de controle, ela já vai entrar no plano de ação. Então, as duas partes primordiais, exatamente isso. Quando eu volto um pouco atrás, antes de 2020, havia todo um processo para fazer o PPRA, mas para engavetar ele, que era antecipar, eu tinha que fazer a fase de antecipação, de controle, de avaliação, e aí eu fazia reconhecimento e avaliação quantitativa e qualitativa, e esse documento estava pronto. Fazia, arquivava, botava na gaveta e já era. Isso, exatamente. Agora não. Agora não. Agora você tem que entregar mesmo um resultado e ação, realmente. O processo é contínuo. Você pega alguns cronogramas de plano de ação, você tem que marcar, ele tem que ser factível aquilo ali, olha, tem que cumprir no mês tal, e a própria legislação exige, se não cumpriu em janeiro de 2025, eu tenho que justificar o não cumprimento. A fiscalização, e como ela chega... é essa fiscalização constante? Vocês têm que dar um acompanhamento ali direto na empresa ou é um serviço que vocês fazem e encerrou ali e acabou? Como consultoria, você orienta o empregador. Como profissional, ele vai acompanhar as medidas e ele vai colocar isso dentro de um documento. Então, ele vai ter essa responsabilidade. Eu peguei esses dois contextos porque uma coisa é eu trabalhar como consultor. Então, eu vou orientar e eu vou determinar as pessoas nos documentos que vão fazer o cumprimento do plano de ação. Como funcionário seletista da empresa, eu vou ter que acompanhar diariamente. Porque um bom PGR, né, um PGR bem elaborado, ele traz toda a direção para o trabalho do profissional da área de segurança. Quando ele é bem elaborado, porque o GRO, ele linka a todas as NRs. Então, ele vai falar com relação à parte elétrica, ele vai trazer diretrizes para a área de trabalho em altura, para espaço confinado, né, para trabalho com explosivo, ele traz toda a direção. Já tem ali todo um protocolo, mais tá ou ali, menos assim. ele tem que prever isso no documento. O documento ele tem que prever tudo que está normativo. Se ele preveu isso, agora eu vou começar a trabalhar em cima daquilo que já está documentado. Eu sempre falo isso para os profissionais, né? O PGR bem elaborado, você olhou para ele, você sabe qual o treinamento que você tem que dar, porque ele vai determinar o prazo dos treinamentos. Ele vai te dar o prazo para você cumprir uma medida de proteção coletiva, um fornecimento de EPI, o tipo de EPI que tem que ser fornecido, porque ele foi criado de forma bem robusta e que vai te dar parâmetros para realizar o seu trabalho. Eu tinha te perguntado se tinha limite de funcionários, porque se eu não estou enganado, tinha uma época que tinha uma diferença em termos de número de funcionários. Mas exatamente quando era o PCMSO e o PPRA, né?
Tinha PPRA e tinha PCMSO, não é isso? O PCMSO ainda tem o PCMSO. Ainda né? tem? Ele está ligado à NR7, mas ele é muito voltado para a área médica. Entendi. Então, ou seja, o PGR ele é criado e o PCMSO ele é feito em cima do PGR. Entendi. Mas a sua pergunta, né? Naquela época tinha questão de limite de funcionários? Ou? Não. A grande questão é porque talvez você está ligado à área civil. De construção? E na NR18, que falava do PCMAT, acima de 10, eu era obrigado a fazer um PCMAT. Pronto, abaixo de então. 10, eu fazia o PPRA. 10 entendi. funcionários, entendeu? Uhum. Agora não, com essa mudança da NR1 em 2020, ela globalizou essa sigla. Não é mais PCMAT na construção civil, não é mais PGR, SS, TR para atividade rural ligada à NR31, né? Então ela traz agora, PGR ela é para todas as áreas, ela é para a área da construção civil, ela é para a área da mineração dentro da NR22, ela está dentro da NR31 com PGR-TR, então ela trouxe essa estrutura de programa de gerenciamento de risco para todas as atividades. Estou confundindo, mas não estou doido, não. Não. Eu lembrava disso, assim, parece que tinha, mas era o PCMAT mesmo. É, o PCMAT. O PCMAT era assim. Eu acho que era um documento mais complexo e tal. É, um pouco mais complexo porque você tinha que colocar dentro do PCMAT o projeto, você tinha que fazer projeto da área de vivência, então ele se tornava um pouco mais complexo. Agora, a NR18, ela padronizou para PGR e o PGR agora ele é feito por etapa da obra. Entendi. Então, cada etapa tem cada etapa vai ter um PGR. Que é um procedimento de treinamento, procedimento de execução do trabalho, se tem escoramento, aí vai falar de tudo. Vai falar de cada etapa. Agora, Gideon, imagino que as empresas devam ter alguns desafios na implementação do PGR e do GRO. Quais são os principais, os mais comuns, os desafios que elas enfrentam ao implementar, né, essas duas modalidades? O primeiro desafio, Fernanda, é manter atualizado. Porque quando a gente vê o aspecto de renovação, o PGR ele tem uma validade de 2 anos. Eu posso passar um período sem reavaliar ele por 2 anos, desde que eu não tenho nenhuma inovação tecnológica dentro da empresa. Um procedimento de trabalho que não mudou nada. Eu não tenho alteração do nível de risco dentro da empresa e eu não tenho alteração do processo de trabalho. Se esse processo ele continuou por 2 anos, eu mantenho, né? Então, eu vejo, assim, um dos grandes desafios é exatamente esse, manter ele atualizado. E eu posso dizer aqui para vocês que hoje um dos itens que mais autua os empregadores se chama PGR. No Brasil. No Brasil. Um dos itens hoje que mais tem autuação é exatamente isso. Por quê? Desatualizado? Sim, olha, você fez um PGR, você contrata uma empresa, um profissional, porque a NR1 ela determina que o empregador ele pode determinar o profissional, então ele pode determinar um técnico, ele pode determinar um engenheiro, ele pode determinar um outro tipo de profissional, se ele acha que essa pessoa tem conhecimento e tem proficiência no assunto, então ele pode fazer isso. Mas manter atualizado é um desafio, porque a partir do momento que você altera, uma proteção da máquina é removida e isso não integra o PGR, ele é um item de autuação. E para atualizar, como é que ele teria que fazer? Ele teria que chamar de novo aquele profissional para ele fazer todo o processo de novo? Ou essa atualização ela é simples? Não todo o processo, mas ele vai atualizar aquele processo de trabalho. Só as informações, né? Aquilo que realmente precisa de ser renovado dentro dele. Quais são os custos disso para uma empresa? Da elaboração do PGR? Isso. É algo que tem um custo elevado? Como é que funciona isso? Isso vai depender muito do nível de risco que essa empresa tem. Entendi. Se ela é uma empresa voltada para o ramo de mineração, então ela tem poeira, ela tem ruído, ela tem vibração, então essas avaliações aumentam o custo, porque tem análises que elas são análises laboratoriais, você precisa de colocar um aparelho, né, que chama bomba gravimétrica, para ver o quanto de poeira que esse trabalhador está respirando. Então, ela faz esse papel como se fosse do pulmão do colaborador ali, para mensurar isso. Então, isso pode encarecer o documento.
Sim, né? sim. Então, assim, é difícil de mensurar um valor específico, porque vai depender de duas situações, do risco e do número de funcionários. Mas eu acho que é bem interessante, principalmente para o engenheiro que está escutando a gente e tal, né? Vão ter colegas de trabalho como você que podem ter essa dúvida, não de saber o valor, mas saber exatamente quais são os parâmetros que usa para poder chegar no preço. Para precificar esse tipo de trabalho. E realmente faz sentido que são diversos. Acho que cada serviço você tem que ir lá e avaliar o que vai ser feito. Isso que eu ia te falar. E não existe uma tabela padrão para isso. Não tem como. Porque eu posso pegar o mesmo ramo de atividade, uma atividade frigorífica, com 100 funcionários e uma com 500, ele vai ter valores diferentes, porque eu preciso fazer amostragens de avaliações. Isso vai me desprender mais tempo para realizar, porque eu preciso inventariar isso. Talvez aquela empresa, né, aquele frigorífico, ele não tem a mesma máquina que um outro tem, que vai diminuir. Então, isso é bem relativo. Entendi. Existe algum treinamento para que todos os colaboradores daquela empresa possam compreender as suas responsabilidades dentro do PGR? Sim. Hoje, por obrigatoriedade, a empresa ela tem que cumprir um treinamento introdutório. Então, ela precisa passar para os seus colaboradores o risco que ele está exposto dentro do seu ambiente de trabalho, que foram elencados no inventário de risco. Então, ela tem essa obrigação. Então, primeira coisa, o trabalhador ele vai ingressar na empresa, ele precisa passar por um treinamento admissional. E ele precisa, após isso, passar por treinamentos periódicos. Então, a cada 1 ano, a cada 2 anos, de acordo com o nível de risco. E se tiver alguma alteração, que é o que é chamado pela própria legislação de treinamento eventual. Mudou o risco, eu preciso treinar ele dentro daquele risco. Eu não preciso de dar todo o treinamento para ele. Mas aquela mudança aquela mudança, ele precisa ter ciência disso. Entendi. E a aceitação desses colaboradores é tranquila? Dos trabalhadores, sim. A resistência é bem baixa. Vem mais por parte das lideranças? Em alguns aspectos, sim. Essas mudanças, né? A gente pega... esse cenário já tem sido substituído dentro do mercado de trabalho também, né? Algumas pessoas que às vezes têm resistência, acham que isso é besteira, acham que não tem necessidade. O uso de equipamento de segurança é um desafio ainda, porque antigamente o pessoal não gostava de usar capacete, protetor auricular, sei lá, não gostava de usar também. Óculos, ia serrar alguma coisa, não colocava o óculos de proteção na hora de usar uma maquita, alguma coisa assim. Colete, tem tanta coisa. Ainda tem uma resistência ainda e tal. O que o técnico de segurança do trabalho pode fazer em relação ao funcionário que não usa, ou o próprio empresário? Olha, eu vejo nesse aspecto, a gente tem uma função assim, como que eu posso te dizer? Educar não é fácil, né? Pedagógica, né? Eu sempre trabalhei assim também, porque eu comecei lá atrás, comecei na área de construção civil, na construção de hidrelétrica, e o que eu fiz foi chamar eles para o meu time e mostrar para eles que eles iam ser os maiores prejudicados. Né? Eles estavam descartando a vida deles. E eu sempre faço uma analogia em alguns treinamentos com relação ao acidente, e eu faço a seguinte pergunta: quanto que vale a sua vida? Vixe. Aí as pessoas falam assim, não tem preço, não tem valor. Mas e se eu pagar 1 milhão por ela? Não, eu não vendo. Mas e se eu pagar 10? Aí, não, a minha vida não tem como vender. Não, mas você já parou para pensar que você vende ela por muito menos? Todas as vezes que você expõe a um risco dentro do ambiente de trabalho, sem proteção, você está vendendo ela. Trocando ela por nada. Às vezes por valor tão risório, né? Você pega um dia de trabalho, dividido por aquelas horas trabalhadas, vai dar R$2, R$3. Ele está vendendo isso porque ele acha que ele não tem necessidade de usar um equipamento ou de ter proteção naquele momento. Aí eles começam a enxergar de uma forma diferente, né? E eu vejo assim, eu acho que a gente tem que impactar, tem que mostrar, né, que é importante. A nossa vida, ela é importante, a nossa saúde é importante. A gente só vê isso quando a gente vai num leito do hospital, que a gente vê que as pessoas estão lutando pela vida e que, se pudessem, voltaria atrás e fazia tudo diferente. Exatamente. Com certeza, faz toda a diferença. Muito, muito, muito interessante escutar sobre isso, porque assim,
falando de valorizar a vida em relação a leito de saúde, é uma coisa que mexe muito com a gente, sabe? Tem muita gente que não passou por isso ainda e não deseja que passe também não, mas uma hora ou outra a gente tem que auxiliar um familiar, alguma coisa assim, e isso acaba mexendo com a gente. E realmente, se pudesse voltar no tempo, a gente faria diferente em muitas coisas. E a decisão é agora, né? É agora. E assim, eu tenho um irmão que trabalhou em empresa multinacional e tal, e ele que me falou um pouco da cultura das empresas em relação à segurança. Que é incrível de ver a evolução da turma, sabe? Meu irmão, para ele sair da garagem, ele abria o portão da garagem, entrava no carro, botava o cinto de segurança. Saía da garagem, tirava o cinto de segurança e ia lá fechar o portão. Vira um hábito, né? Vira um hábito. De tão assim, forte que era a questão de segurança. E ele trabalhava com colheita de eucalipto, com produção de carvão vegetal e tal. E eles tinham essa cultura muito forte deles, mas era uma cultura da empresa. Tinha que vir de cima para baixo, sabe? Sim. Não era porque era um valor. Falou assim, cara, se você não fizer, não importa o tanto de lucro que você vai me dar. Eu não quero ter a responsabilidade de perder um funcionário do seu filho, perder a presença do pai porque não está usando equipamento. Então, assim, realmente impactante o que você falou e é importante a gente refletir muito sobre isso. Agora, em relação também ao outro lado, o lado da empresa, que pode vir a ser autuada, Gideon, como é que funciona? Aí, no caso, ela passou por uma fiscalização, ela não está ali com o GRO dela atualizado, ela pode vir a ser autuada. Como é que funciona essa parte de autuação? Tem multa? Como é que é? Hoje, o primeiro passo, né, vai ter avaliação do risco, pode acontecer algumas tomadas de decisões por parte da fiscalização. Primeiro, ele pode autuar somente. Segundo, ele pode embargar a atividade. Então, ele vai parar até que seja regularizado. E hoje, a multa hoje não está parando somente no Ministério do Trabalho. Hoje o Ministério do Trabalho faz um relatório e vai para o Ministério Público do Trabalho. E aí, o Ministério Público ele recebe aquele relatório de fiscalização. E agora você também vai ter que prestar conta para o Ministério Público. E além da multa que você recebeu, você vai ter que provar a regularização. Ou seja, você tem 2 custos. Né? É verdade. Então, e aí aperta mais um pouco, né? Porque o Ministério Público, ele trabalha da seguinte forma, ele vai criar um TAC e nesse TAC ele vai determinar a multa, se não cumprimento, um valor específico e pelo número de funcionários. Em alguns casos é R$1.000 por funcionário. Se você tem 100, você já vai pagar 100 mil, mais adequação, mais uma série de situações que você tem que cumprir. E se você não cumprir... Então não vale a pena para o empresário correr esse risco. Não vale. De forma nenhuma. Ele vai estar correndo risco duplamente, triplamente, porque Exato. além dele estar correndo o risco do funcionário dele vir a ter um problema e ele ter uma dor de cabeça com o funcionário, ele ainda vai ter um problema com a fiscalização. Exato. E ainda com o Ministério Público do Trabalho. Isso sem falar, né, de uma doença e de um acidente que isso já vai... Isso. Para a justiça. Exatamente. E sinceramente, um empresário que ele chega nessa situação, ele realmente não pode ser empresário. Ele não pode ter funcionário. Se ele chegar nessa situação de receber multa por funcionário, então o Ministério Público tem que pegar pesado mesmo, porque esse tipo de profissional de empresário, aqui não é nada contra todos os empresários, tá? Nós temos que separar o joio do trigo, tem muita empresa bacana, já citamos exemplo de algumas aqui. É interessante e importante. Agora, a pessoa que trabalha no sentido de só explorar funcionário, sem dar a segurança adequada, sem registrar carteira, trabalhos análogos à escravidão, que acontece muito também ainda, até hoje, muito em área rural e tal, isso aí não tem como ser empresário. Não pode. Isso aí tem que ficar fora do mercado mesmo. Tchau. Verdade. Quais outros desafios aí da sua área, dessa área sua de implementação de GRO, no caso para você, não para o funcionário, para o empresário? O seu desafio enquanto lidando com as empresas? Hoje, o grande desafio da nossa parte, principalmente como consultor, né, é mostrar a importância de cumprimento disso. Né? Não é somente mais uma lei, mais uma portaria. Né? Hoje, quando você aplica isso da forma que deve ser aplicada, dentro da realidade, você está trazendo... O principal beneficiado aí é o empregador. Né? Então, conscientizar isso não é fácil. Né? Em algumas
alguns locais que a gente passa, a gente ouve a seguinte frase: não, mas existe de novo? Para que isso? Antigamente isso não existia. Né? Então, e às vezes você tem que engolir isso e saber remediar e dar a volta para tentar explicar que é importante. O empresário. A gente tem que mostrar para ele que isso é importante, né? Precisa cumprir isso. E as empresas que têm essa política bem estabelecidas, dentro do seu organograma, ela consegue uma produção de excelência, né? Não tem nada que substitui a vida. A máquina não conseguiu substituir a vida. A gente tem que pensar nesse sentido. O Thiago citou algo importante aqui com relação a essa política do irmão dele, que trabalhou na multinacional. Nós temos isso aqui perto, Thiago. Eu presto serviço para uma empresa que trabalha ligada à Fundação Renova, que é do grupo BHP, né? Da Vale, Samarco. E hoje, para a condução dos carros, eles têm inteligência artificial dentro do carro. Eles têm detecção de uso de cinto de segurança, de bocejo, fadiga, uso do celular, né? Fumar dirigindo, coisas que às vezes a gente pratica isso diariamente, né? Mas ele já tem esse sistema dentro do carro e controle de velocidade. Você tem que amarra tudo. E se você chegou, você viu que você está cansado, né? Você está começando a bocejar ali e aquela fadiga, piscar o olho, ele te avisa. O sistema te avisa. Na terceira ele faz você parar. Senão ele fica com apito contínuo, você tem que parar por 40 minutos e descansar para retornar à viagem. Então é política. Sim. Né? Sim. Isso previne assim, acidentes de uma forma que é difícil até de mensurar, porque hoje, todos os dias, o que nós mais vemos no noticiário é o quê? Acidente de trânsito. É verdade. E querendo ou não, é um acidente de trabalho, né? Tem muita gente caminhão principalmente, né? Que o risco de machucar muita gente, e gente que não está trabalhando, né? Às vezes uma família inteira viajando. Aquela questão, às vezes a pessoa ela tem uma função, mas ela não está a função dela não tem dirigir o carro da empresa. E aí o empresário vai e coloca aquela pessoa para dirigir, para fazer algum serviço na rua, para resolver alguma coisa, e ela não está ali. Deu um problema com aquele funcionário, tem um ônus a mais para esse empresário? Sim, isso aí é até importante ser tocado nesse assunto, Fernando, porque aí já parte para a esfera de acidente, né? Nós temos o acidente típico, o acidente de trajeto e a doença ocupacional. São as 3 divisões, né? Agora, a partir do momento que um supervisor, um líder, um gestor, ele delegou uma função, porque o acidente de trajeto você não consegue prevenir ele porque depende do governo. Um buraco na rua, né? Uma sinalização. Mas agora, se essa delegação saiu de quem é gestor, a responsabilidade é do empregador. Né? E a gente está falando um pouco aqui de acidente de trânsito, para vocês terem uma ideia. Acidente de trânsito no Brasil, ele mata mais no ano do que a guerra no Vietnã. Que isso? Que matou na guerra do Vietnã. Eu já ia perguntar, que isso? O Vietnã está em guerra ainda? Era essa a pergunta. Do que matou naquela época na guerra. Que matou. Então a gente tem mais acidentes no ano, ou seja, ficamos muito impactados com o peso de uma guerra, mas nós temos atividades que às vezes... Tem um índice de morte aqui por acidente muito maior. E outra coisa, os carros estão mais potentes, eu ia citar sobre isso, porque o empresário falando assim, mas antes não era assim. Mas antes não era assim porque a gente não tinha desempenho tão elevado, necessidade de desempenho tão elevado, máquinas mais potentes, aí vai carro, vai questão de acidente, então assim... Falar em carro, em máquinas e tudo, tecnologia, você começou a citar aqui pra gente, né, como que a tecnologia ela vem também para facilitar. E eu queria que você desse mais exemplos para a gente de como que a tecnologia ela pode ajudar na gestão do risco ocupacional. Do risco ocupacional. Isso aí. Hoje, com a inteligência artificial, hoje já está até difícil sair dela, né? Hoje, quem não aplica, acabou essa questão de planilha, de Excel. A inteligência artificial ela evoluiu de uma tal forma, e principalmente voltado para a questão da área de segurança do trabalho, ela tem um papel fundamental, e eu acredito que ainda vai evoluir muito mais, né? Nesse sentido e nesse segmento. Hoje, sem inteligência artificial, você não consegue controlar
os seus riscos dentro do ambiente de trabalho para fazer comparativo, porque a própria legislação exige que você tenha vigilância ativa e passiva. Como que eu pego o meu passado para comparar com o meu presente? Eu vou ficar em cima de planilha fazendo verificação e comparação? Né? Hoje, se manter um gerenciamento, uma gestão de segurança e medicina do trabalho, abrindo esse leque também, você precisa de inteligência artificial para você controlar um exame, para você ver a evolução desse exame em comparativo com o passado, se a pessoa adoeceu ou se ela manteve, porque a função da segurança do trabalho é preservar e promover. Ou seja, eu não posso diminuir a capacidade do meu trabalhador. Ele tem que crescer. Né? É dali para melhor. Agora, se ele está perdendo a sua capacidade, eu tenho que começar a criar medidas para preservar a sua saúde. Então, tanto com inovação tecnológica, né, que nós vemos com relação a maquinários, e quanto com o sistema de gestão através de softwares dentro do estabelecimento. Isso facilita muito, muito o trabalho. Oh, legal. Com certeza, agiliza também, né? Sim. Facilita e agiliza. Sim. Porque, igual você falou, não precisa ficar lá voltando em relatório, fazendo comparações, né? Sim. Facilita bastante. E hoje, assim, o nosso tempo é muito corrido, né? Se ficar em cima disso... Com certeza. Até dentro desse leque também, a legislação hoje dá amparo para isso, que foi a última que evoluiu para isso, que é a trabalhista, é você manter arquivo digital. Verdade. Certa vez eu entrei num arquivo físico de uma empresa para procurar um documento. Eu falei assim, meu Deus do céu, aqui é uma semana que eu vou ficar aqui. Nossa. Até achar. Né? Verdade. Hoje no digital, você só digita lá naquele campo de pesquisa uma palavra-chave, já te entrega o documento. Se você tem organização, você já salvou por data, por período, por nome. Exatamente. A gente lá no escritório tem um procedimento para poder arquivar, para tentar achar. Mas é interessante como é que nós estamos na era da informação e hoje em dia a gente tem usado menos, a tendência é de que a gente use menos o Google, aquele pesquisa do Google, e mais a inteligência artificial, o ChatGPT e tal, porque eles vão lá e buscam a informação e respondem para você o que você quer ouvir. Agora, quando você pergunta no Google, muitas vezes... Agora, até o próprio Google... Agora, um monte de site, você não vai em 3 páginas. Quando você está procurando muito, você vai em 3. E não vai te dar aquilo que você precisa. Não dá. Agora, o próprio Google, quando você digita agora a pergunta, ele aparece uma inteligência artificial respondendo algumas coisas, de onde que ele tirou e tal. Sim. E tem essa diferença. Eu queria dizer que eu acho bem interessante que ele é engenheiro de produção. E o engenheiro de produção, ele estuda toda uma dinâmica de produtividade, uma dinâmica de procedimentos, que deve ter te ajudado bastante para agora ser engenheiro de segurança do trabalho. É uma complementação legal, né? Porque eu imagino o seguinte, eu sou engenheiro civil. Se eu trabalhasse com construção civil, como segurança do trabalho, eu acho que ia aplicar muito o que era da construção civil. Não só da construção, mas o que é mais de responsabilidade do engenheiro civil. Você, como engenheiro de produção, isso deve ter te ajudado bastante, né? Me ajudou. Eu confesso a vocês que quando eu escolhi engenharia de produção não foi porque eu gostava da engenharia de produção, não. Às vezes é até difícil de compreender o que era e tal. Foi a falsa ideia de que a engenharia de produção era mais fácil. Porque eu era técnico, meu sonho era ser engenheiro de segurança. Eu sempre tive vontade de fazer a elétrica ou a mecânica. E aí surgiu a oportunidade, eu falei assim, vou fazer a de produção que eu vou conseguir trilhar um caminho mais fácil. E engano meu, né? Mas foi muito bom para mim, porque... Eu me encontrei nela, eu sempre preservei muito pela área produtiva, sabe? E isso me ajudou muito porque a engenharia de segurança, né, a área de segurança do trabalho, muitas vezes ela vai ao contrário da opinião do empregador. E acha que ele não tem necessidade. Então eu já busquei um outro caminho de produzir, mas com segurança, de forma que eu consigo facilitar aquele trabalho, que ele vai conseguir fazer a metodologia, a produção, o processo dele, mas que a gente consiga aplicar a segurança de forma simultânea. Preservando a vida dos funcionários. Pô, que legal. Unir o útil ao agradável. Então isso foi bom, eu amo isso, sabe? Eu amo a área de segurança, né? E assim, a gente consegue ver, peraí, eu paro, como que eu consigo resolver isso aqui sem precisar de parar o processo? Então a gente consegue traçar medidas em cima disso. E a produção te deu um mecanismo para você poder, ferramentas mentais para poder chegar nesse ponto. E a produção também trabalha muito com o processo de gestão, exatamente isso que a gente está vivendo nessa nova era da segurança. Show, que legal. Parabéns aí pelo trabalho. Gideon, agora pra gente, já está quase
chegando ao finalzinho do nosso bate-papo, mas eu queria que você fizesse agora um apanhado, uma avaliação mesmo diante da sua experiência. Quais são os custos e os benefícios a longo prazo para a adoção de um programa de gerenciamento de riscos numa empresa? Bom, Fernanda, eu vou pegar até parte de um dos livros que eu já li com relação ao próprio PCMAT, o antigo PCMAT, né? Que o PGR aposentou o PCMAT, o PPRA, essa turma toda já não trabalha mais, né? Mas esse é um livro da Fundacentro, ele trazia uma informação muito importante, eu vou pegar isso como base. Ele trazia que a implementação do PCMAT, ele tinha como custo de 1 a 2%, de 2 a 3% do valor da obra. Para você implementar todas as medidas de segurança, você ia gastar de 2 a 3% do valor daquela obra. Mas você tinha como lucro de 8 a 9% do valor da obra, né? Hoje é difícil mensurar o que ele traz de custo, mas a gente consegue mensurar o que traz de benefícios, né? Nós temos um trabalhador satisfeito, ele produz mais. Um trabalhador seguro, ele vai produzir mais. Um exemplo claro disso, a gente pega no nosso cotidiano, se você está dirigindo na chuva, você não enxerga bem, você tem insegurança. O que é o resultado disso? Sua viagem vai demorar mais, você vai estar mais nervoso, né? Você vai dirigir mais nervoso, vai trazer estresse, vai trazer cansaço, né? Vai diminuir a sua capacidade motora, uma série de processos. Aí agora vamos pegar isso que nós acabamos de falar aqui e colocar dentro do ambiente de trabalho. Um trabalhador assim, né? Trabalhando inseguro, dentro de um risco, eu estou limitando a capacidade produtiva dele. Mas quando eu levanto esses riscos, eu mostro para ele... o risco dele querer sair dali para outro trabalho, uma outra empresa, e você perder até o funcionário. Exato. E agora, se eu levantei, avaliei, mostrei para ele o dano que isso pode trazer para a sua saúde, e mostrei para ele que eu estou controlando isso, né? E agora trazendo essa nova metodologia da NR1, que é o risco psicossocial, que eu estou trabalhando em cima disso, ele vai trabalhar mais satisfeito, mais seguro, e ele vai produzir mais. Então, o maior resultado e benefício disso está dentro da própria empresa. Ou seja, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena andar em dia e ter esse investimento, né, na segurança do trabalho dos seus funcionários. Exato, com certeza. Diminuindo também o índice de absenteísmo, que eu nem citei aqui, né? O índice de afastamento. Isso. Né? Uma dor, um tratamento. Verdade. Quem que vai realizar aquela atividade naquele outro dia? Ninguém contrata por sobra, né? Contrata o suficiente. Mas alguém tem que produzir. O processo precisa fluir. E quanto menor a empresa, mais ela sofre com isso. Mais ela sofre com isso. Quando você tem uma empresa muito grande, são muitos funcionários, acaba faltando um e tal, você consegue... remanejar. Um complementa a atividade do outro em 1, 2, 3 dias de afastamento. Agora, quando é uma empresa pequena... Mas mesmo assim sofre o Thiago. Eu conheço por rodar nesse ramo de... Sofre grande, muito porque eles têm um ritmo de produção determinado para aquele dia. E aí, quando tem um ritmo de produção determinado para aquele dia, é porque aquilo já foi vendido ao cliente. Então, aquilo já tem uma determinada produção. Agora, se faltar eu já vi situações assim de aumentar 2 a 3 horas de produção, entendeu? Nossa. Naquele dia. Aí, ou seja, por causa de 2, 3 pessoas, você vai ter que pagar hora extra, a hora extra já é 50%. Olha o custo disso. Entendi. E às vezes não coloca isso no papel. Né? Não, eu estou colocando o meu ponto de vista porque eu sou pequenininho. Uma vez eu tinha uma obra, aí a gente era um encarregado era um encarregado que era pedreiro e 2 ajudantes, só. Éramos só nós 4. E aí tive dia que faltaram os 2 ajudantes. Meu Deus. Vai eu para lá junto com o pedreiro para tentar pelo menos salvar aquele dia de serviço com o pedreiro. Mas realmente todas as empresas têm. Eu imagino que a empresa, quanto maior também, ela acaba ela consegue ver a diferença na produção dela, acompanhando justamente o desempenho e tal. Sim. Além disso, ela controla também aquilo que pode trazer danos, para ela trazer a metodologia de prevenção. A gente pega aqui a questão ergonômica, que são a LER, DORT, né, a lesão por esforço repetitivo.
ela vai traçar mecanismo para tentar diminuir amenizar isso e não ter afastamento por essas causas. Sim. Né? Pô, muito bom. Muito bom. Tiago, suas considerações finais? Tem mais alguma coisa para perguntar? Não, uma aula, né? Isso, conversar com o Gedeon, muito bom, né? Tá aí um assunto que eu não conhecia, fiquei conhecendo hoje, adoro sair daqui sempre mais bem informada, é muito bom. O espírito de professor continua nele, né? Continua, muito pedagógico, ele é didático, né? Para falar. E muito interessante, realmente, tem coisas que a gente não vê da mesma maneira, e quando vai conversar, você começa a compreender melhor como é que funciona. E eu acho que o mais interessante que eu vou levar de hoje é o ponto de vista, sabe? Que não é só uma questão de lucro por dinheiro. Que apesar de você ter dito isso, é importante. E o empresário, às vezes, só vê isso, né? Ó, quanto de lucro está dando. Então, é importante você mostrar isso. Mas não é só uma questão disso, né? É uma questão de voltar para casa e poder viver a vida com os filhos também, né? Obrigado, viu, Gedeon? Queria te agradecer por aceitar o desafio de estar aqui com a gente, de bater esse papo e de engrandecer o nosso diálogo no podcast aqui. Mais uma vez, obrigada também, Gedeon. Suas considerações finais? Eu quero agradecer, né? Esse tema é inspirador, né? Falar de segurança do trabalho, para mim, eu sou suspeito, né? Mas agradeço o convite. Tiago, em nome do INEA, né? Agradeço o CREA, Fernanda, que faz um excelente trabalho aí na área de comunicação na nossa região. Parabéns. Eu agradeço. E muito obrigado por estar aqui e poder compartilhar um pouco desse tema, desse conhecimento, e espero que possamos ter mais vezes. O CREA e o INEA estão à disposição, tá? Se precisar de alguma coisa lá. Inclusive, vou te convidar não só você, como os que estão nos assistindo, a se associar ao INEA. O INEA é um Instituto de Engenharia e Agronomia do Leste de Minas e é o nosso trabalho como instituto que vai promover a valorização profissional. Então, assim, é sempre bom a gente ter gente como você participando com a gente, que a gente consegue discutir e promover o diálogo e tentar fazer essa pressão social para que as coisas funcionem da maneira como ela deve ser feita, né? Então, acho que o propósito do podcast é justamente esse, a gente conseguir trazer informação, trazer conhecimento para os engenheiros, mas também para a população em geral, e a gente conseguir com isso a valorização da nossa profissão de engenharia. Beleza? Estamos à disposição, tá? E esse tema de hoje, vale a pena você compartilhar com aquele empresário que você conhece. Então, olha só, que aula que nós tivemos aqui. Então, você que está nos acompanhando, além de seguir as redes sociais do CREA e do INEA, né, do INEA_Caratinga, você vai mandar agora esse episódio para aquele empresário que você conhece aí, vai compartilhar essa informação tão importante com ele. E é isso, gente. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada mais uma vez, Gedeon, Tiago. E a gente vai se ver no próximo episódio. Continue acompanhando aí os episódios do Engitalk. E até lá, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Valeu, gente.